Olá, sou Douglas Diniz, repórter Sem Fronteira. Começa agora o podcast Debate Info-Revolução, seu canal de notícias 24 horas no Brasil e no mundo. Ela é técnica em radiologia, servidora pública do município de Belém e no Hospital Universitário Betina Ferro. É da coordenação da Associação do Pronto-Socorro Humberto Maradei, o PSM do Guamá, compõe o Fórum de Entidades de Belém. O tema hoje do nosso podcast é saúde pública. Hoje eu converso com Karina Lopes. Seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Tudo bom, Karina? Tudo bem. Olá a todos que nos assistem e também que nos escutam nesse podcast importante. Justamente, é um tema muito importante, inclusive um dos temas mais importantes, não só aqui da nossa cidade, do estado do Pará, mas em nível nacional. Eu queria começar, Karina, te perguntando o seguinte: existe uma definição que os trabalhadores da educação, e que infelizmente a população em geral não sabe, que é quanto ao funcionamento da saúde, ou seja, a universalização, a equidade e a integralidade. Fala um pouco para a gente sobre esses três conceitos que é importante a população e o conjunto dos servidores saberem, né? Bom, nós estamos falando aqui do Sistema Único de Saúde, não é? Bem, é legal tu começares assim, fazendo essa contextualização. Porque quando a gente fala de universalização, a gente vai começar sempre com as vogais, né? Então, quando a gente fala de universalização, significa que a partir da abertura para um novo regime, um regime democrático, se trabalhou através da sociedade, né? A sociedade trabalhou uma emenda popular que trouxe a condição de levar a saúde para todas as pessoas. Antes disso, como é que se fazia a saúde? Bem, aqueles que tinham trabalho, carteira, tinham um sistema, o antigo INAMPS e INPS, né, que se chamava. As outras pessoas dependiam do trabalho filantrópico, né? Por isso, nós temos aí as centenárias Santas Casas e outros, né? E outros que não tinham essa acessibilidade, esse acesso à saúde, usavam os métodos tradicionais, né, da medicina, sabe a medicina, claro, tradicional. Mas quando o paciente, cliente, a pessoa necessitava de uma saúde mais integral, era muito difícil ela conseguir. Então, a grande mudança, né, essa grande virada que a gente chama de a maior reforma que o Brasil passou, que é a reforma sanitária, ela trouxe para dentro de uma Constituição cidadã esse direito à saúde enquanto um direito. E para que isso seja, esse objetivo seja alcançado, precisa ser para todas as pessoas. Ou seja, eu nasci no Brasil, no caso nasci no estado do Pará, né? Mas se eu venho de um outro país, eu venho lá dos Estados Unidos, se eu piso nesse território, eu já tenho direito a essa saúde, né? De forma a se trabalhar a universalização. E aí a gente tem o segundo grande conceito, né? Que é o da equidade. Esse conceito a gente confunde muito com equiparação, mas é uma espécie de equiparação. No entanto, é que as pessoas são diferentes, né? Eu tenho 1,49 m e tem aquela pessoa que tem 1,80 m. Vamos usar aí essa analogia, né? E aí a gente precisa olhar por cima de um mesmo muro, né? Se eu puser uma escada, um caixote, um banco de mesma altura, aquele que é mais alto vai conseguir ver e talvez eu não consiga, porque eu talvez não alcance. Então, nós somos diferentes nisso. Então, aí eu vou precisar de uma escada maior para ficar no mesmo nível para a gente poder olhar de um mesmo prisma, digamos assim, né? Então, é diferente quando a gente diz, todo mundo tem os mesmos direitos. Temos os mesmos direitos, mas a gente precisa ser tratado diferente porque somos diferentes, né? Esse é o princípio da equidade. Bem, e aí a gente passa para a integralidade, né? Que é diferente de equidade. Parece que é a mesma coisa, universalização, equidade e integralidade, né? Mas eles são diferentes. A integralidade significa que nós somos seres
que temos um organismo que tem diversas nuances na gente. Então, quando você fala em cuidar de uma pessoa, você vai precisar olhar tudo o que ela precisa, né? Precisa fazer esse cuidado de forma integral, né? Então, muito sábio, né? E a gente conseguiu isso a partir dessa experiência, né? Que vem de todos esses saberes que eu mencionei antes, os movimentos sociais. E aí a gente Ou tem a seja, emenda 8, né? A 8ª emenda. ou seja, esse é o É. tripé que compõe a saúde pública no país. Exatamente. A Por que eu partir te desse fiz isso? pensamento. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu queria que tu falasse para a gente qual o diagnóstico que você tem sobre a situação das unidades de pronto atendimento, dos prontos-socorros. Nós temos 2 públicos, né, que é o Maradei, Maradei é o Guamá, e o Mário Pinotti da 14 de março. E o que está sendo feito, porque tem se debatido nos últimos, na verdade, desde a posse do prefeito Igor Normando, tem se debatido muito essa situação da saúde pública, né? E há uma gritaria geral, vamos dizer assim, justa, por parte dos movimentos sociais e também por parte da população, em relação ao processo de privatização por que passa essas unidades de pronto atendimento, em especial a UPA Daico e a UPA Sacramento. A gente sabe que existem outras, né? A gente sabe que o pronto-socorro do Guamá ainda não entrou na mira, mas é a bola da vez, visto porque teve uma escuta pública feita pelo Ministério Público sobre a situação do pronto-socorro do Guamá, do pronto-socorro da 14, que inclusive foi muito importante porque ajudou a reverter boa parte dos planos que a prefeitura tinha. Então, você que é uma trabalhadora da saúde, fala pra gente como é que tu vê essa situação e o que tem sido feito, né, para evitar esse processo de privatização. Olha, Douglas, essa realmente é uma situação gravosa que nos preocupa, trabalhadores da saúde, mas também usuários, sabe? O que acontece? Esse grande esforço de fazer saúde para todas as pessoas, ele também envolve uma hierarquização, mas uma divisão que acaba fazendo com que todos os entes federativos participem desse processo. Então, nós temos aí a esfera federal, a estadual e a municipal, né? Tanto na gestão desse grande sistema que é muito complexo, o SUS, como também, né, em termos de investimento, porque saúde é direito, portanto, nós não podemos falar em gasto, tá? Nós temos que falar em investimento. O que aconteceu com o município de Belém? O município de Belém, ele vem passando por um processo de aumento de arrecadação no próprio município. Houve a devolução, inclusive, agora, a partir de 2025, de determinados valores de ICMS, né? O Estado deixou, por muitos anos, de repassar um determinado percentual, mas em 2025 ele resolveu retomar. E também há um repasse federal bastante grande para a saúde, tá? Esse repasse federal, ele vem de maneira global para todas as esferas, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, saúde básica e primária, a gente tem média complexidade, a gente tem alta complexidade. Você está falando de média e alta, tá? Que é a ACM que a gente chama, né? Então, o município de Belém recebe toda essa arrecadação, né? O município de Belém gerou, em 2025, né, um dado que a gente tem a partir do portal da transparência, 1.391.615.750 reais, né? 1.300.000. Isso é o que está orçado para... 360 milhões. 1.391.000.000, tá? Mais 600 mil e ali os reais e centavos, né? Bem, então o município de Belém, ele tem isso em orçamento para executar, não é? Mas, veja, um outro dado que é muito, muito importante a gente também mencionar, que tem a ver com o repasse que é feito para a alta e a média complexidade, só até o início do mês de julho, conforme a apresentação do Ministério Público que você mencionou,
O município de Belém, ele recebeu um repasse de 292.444.000, né? E mais R$ 113,10, mais ou menos, só para essa área, que é essa que você está mencionando. Ou seja, né? o problema da saúde significa dizer que a desculpa que a prefeitura sempre dá de que não tem dinheiro para fazer investimento da saúde, isso não procede, isso é uma falácia, dinheiro tem, ou ele é mal aplicado ou não é sequer às vezes aplicado. Às vezes existem verbas que retornam para o governo federal por falta de iniciativa da prefeitura. Exatamente. Eu estou trazendo aqui dados que foram coletados pelo próprio Ministério Público. Isso é muito importante para te responder, né, objetivamente. Qual é a nossa percepção de quem está dentro do sistema, né, na ponta, operacionalizando o sistema, né, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do usuário, né, que recebe um serviço que está muito aquém do que deveria, né? Então, o Ministério Público, ele afirma que o problema é de gestão, né? Ele afirma por dados, por pesquisa, e nós afirmamos pelo trabalho que a gente faz. A gente entende, enxerga que tem problemas de gestão, né? E aí, o município, ele traz sempre essa desculpa, né, de que é gasto. Por isso eu fiz questão de mencionar que é investimento, tá? É investimento. Porque quando você olha da perspectiva de que você está gastando, né, tudo que é gasto, você diz que não tem dinheiro suficiente, você vai precisar controlar gastos. Então, a prefeitura, ela passa, a partir dessa gestão, desde o iniciozinho dela mesmo, né, fazer uma coisa que chama reforma administrativa. E aí já estava até no próprio programa do governo, onde ele dizia que iria fazer uma reforma muito impactante. E aí a gente recebe esse impacto. Sobre isso, eu queria que a gente segurasse um pouquinho, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Portal Info Revolução precisa do seu apoio. Nosso Pix está aí na tela. Nosso projeto é um projeto independente, contamos com o apoio dos movimentos sociais. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta. Hoje a nossa entrevista é com a servidora pública municipal Karina Lopes, que é da Associação do Pronto-Socorro do Guamá e do Fórum de Entidades. No bloco passado, a Karina dava um diagnóstico para a gente sobre essa questão do montante, né, de recursos que vem para a saúde pública, não só no estado do Pará, como também de forma bem particular no município de Belém. Ou seja, ela dizia que enquanto a prefeitura tem uma concepção de que saúde é gasto, os trabalhadores da saúde têm a concepção que é investimento, e que o próprio Ministério Público, em relação ao debate do pronto-socorro da 14, colocou de forma bastante evidente que o problema é de gestão. É sobre isso que eu queria comentar agora. Porque a população de Belém, Karina, nós sabemos da importância tanto do pronto-socorro da 14 quanto do Guamá. E sabemos da extremada importância que tem as UPAs. Nós fizemos no portal várias matérias, né? Nossa equipe foi no pronto-socorro da 14, começou com você lá no Guamá, com a Denise, um abraço para a Denise. Foi na UPA, lá Daico, falamos com o servidorzinho, que recebeu a gente muito bem, não é? E fomos lá na Sacramento. E conversamos com a população. Existe uma reclamação de que... E tem uma tendência a que culpe o servidor, né, pela situação que tem a saúde. Né? Ou seja, a gente vai no pronto-socorro do Guamá, havia falta de dipirona. A gente vai no pronto-socorro da 14, esparadrapo, gaze. A gente vai nas UPAs, ou seja, um caos total. Esse caos, né, essa situação, ao menos a conclusão que a gente chegou, é de que é meio que proposital para justificar o processo de privatização, né? Nós lemos com bastante atenção, inclusive, todas as portarias e os editais que o governo abriu.
né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque nós detectamos, inclusive, que várias das empresas que ganharam o processo de PPP, as organizações sociais, elas se formaram entre o mês de novembro, depois das eleições municipais, e o mês de janeiro, ou seja, num prazo recorde. Inclusive com empresas dizendo que não tem sequer experiência na questão da gestão. Então, como é que vocês do Fórum, de forma bem particular, vocês das entidades, dos servidores municipais, da saúde, estão vendo essa situação? Bem, Douglas, o Ministério Público chegou a essa mesma conclusão, né? De que não existe problema de orçamento, de que aquilo que a população queixa é a mesma queixa dos servidores da ponta, né? Faltam insumos, faltam medicamentos, faltam reparos de equipamentos, falta equipamentos, né? Por exemplo, um exemplo prático. Pronto-socorro do Guamá tem uma tomografia Você é que técnica atendia... em radiologia, Sim, né? eu sou técnica em radiologia. Atendia aproximadamente 2.000 pessoas, né? E está parada essa tomografia desde o dia 18 de fevereiro. Parou no meu plantão, inclusive, tá? E aí, o que Como é acontece? que vocês estão fazendo para resolver essa situação? Então, as pessoas que necessitam de tomografia, elas são reguladas para 14, né? Sobrecarrega Uma regulação o pronto-socorro da 14. sobrecarrega Ou 14. seja, está falando que o pessoal que vem das ilhas, do Combu, Isso. né, que vem de vários municípios. Vários municípios que têm pactuação. Sim. Belém também tem pactuação com muitos municípios. Ou seja, a situação calamitosa que a saúde de Belém passa, né, também impacta em muitos outros municípios, né? A gente tem, por exemplo, Mosqueiro, que não é outro município, é Belém. Sim. Mas àquela distância nós já deveríamos ter um equipamento ali, né? Então, Deveríamos hospital ter municipal. hospital municipal, Claro. um espaço grande, né? Importante para aquela população ali toda. Enfim, mas a gente diz o seguinte, existe dinheiro, tá? Porém, nós temos também um compromisso que não está sendo feito com a população. Quem não está recebendo, né, a incumbência, quem está recebendo a incumbência e não está realizando também, a gente precisa dizer, Câmara de Vereadores. Nós temos 35 vereadores que não estão preocupados em defender os interesses da população. Nós temos um Conselho Municipal de Saúde que é parte de todas essas entidades que regula, que vê quanto dinheiro veio, que diz que aprova os projetos da prefeitura, mas que também não está olhando para esta situação e, ao mesmo tempo, a gente vê a criação, né, de empresas que, diga-se de passagem, o Ministério Público frisou, tem empresa que tem como escopo cultura, esporte, que tem transversalidade sim com a saúde, porém não significa que teriam expertise, claro. Não tem expertise para fazer, né? E aí a gente chega num pronto-socorro que vai ter todas essas dificuldades. Qual é a solução? É fechar o pronto-socorro, reformar ele todo, depois entregar para uma OS, né? Quem defende privatização costuma dizer que a privatização funciona muito melhor, né? E por que que diz isso? Porque quando privatiza, é porque o serviço ele já foi instalado. Cada fio que é posto naquele hospital custou dinheiro público, né? Aí é muito fácil para uma empresa chegar e colocar uma gestão ali. Porém, é uma gestão que tem todos os limites possíveis e impossíveis. Quando você faz um contrato, né, você tem que fazer um termo de referência para fazer um edital, você tem que dizer o que você quer. Ou seja, você Aquela está falando empresa... o seguinte, a saúde municipal, quando a gestão dela é do município, por ser do município, ela tem que ter uma preocupação, que tem a ver com os conceitos que nós estávamos discutindo, Todos esses. né, lá no início do nosso programa. Ou seja, ela tem que dar uma resposta para a população de forma imediata, não é, sobre as suas necessidades. O objetivo não é o lucro. Né? O objetivo é devolver para a população os impostos que nós pagamos todo santo dia nas coisas que a gente consome. Quando você passa para a OS, para uma empresa, vamos dizer assim, administrar, gestionar isso, evidente que você vai estar colocado aí o problema do lucro. Ou seja, na verdade, o município passa dinheiro público para a iniciativa privada. Ou seja, uma espécie de mercantilização da saúde. Porque eu escutei você num debate
né? E vi também essa discussão lá no Ministério Público. Eu acompanhei a escuta do Ministério Público, quando foi a questão do pronto-socorro da 14, né? Uhum. E se falou muito nesse processo da mercantização, ou seja, Tá. não justificaria... Vamos lá, vamos lá. Quando eu falo que eu entrego para uma UPA, eu dei para ela a lista do que eu preciso, do que eu costumo usar. Ela vai dizer, olha, eu te ofereço isso, isso e isso. O princípio da universalização, ele é quebrado porque ela não vai conseguir atender todo mundo, tá? O princípio da equidade também não vai aparecer porque ela tem um cardápio. É como se você fosse comer num restaurante, ele vai te oferecer o cardápio dele. Eu posso Ali isso, você vai isso, ter que isso, né? você vai optar pelo que você vai querer escolher para comer, né? Da mesma forma, aquela empresa ela só tem competência, expertise, capacidade para oferecer aquilo ali. Aí tu vai ter que escolher, tá? E o princípio da equidade, esse mesmo é que desaparece completamente. Porque se eu tenho ali, olha, eu só tenho o meu bife, ele é temperado com alho e cebola. Todo mundo vai comer alho e cebola, entende? Quer dizer, não tem como você entregar para o privado, que tem como princípio ter lucro, né, aquilo que você antes tinha como um direito. Porque para ele ter o lucro dele, ele vai ter que ter os cortes, né? Ele tem um campo onde ele atua, que é muito pequeno, diferente de todos esses princípios. Quer dizer, é o processo inverso. É você ir tirando todas as características que o SUS tem. E olha que o SUS, ele aceita saúde suplementar, mas ela não pode ser a primeira opção, né? Quando nós temos profissionais com muita experiência, tá? Os servidores da saúde do município de Belém, todos nós, eu costumo dizer que estamos maduros já. Nós estamos, no mínimo, há 20 anos nos serviços, tá? Por que eu te pergunto isso, Karina? Porque a gente escuta muito falar em privatização, tem escutado muito falar em privatização, e me dá a impressão que há uma dificuldade por parte dos movimentos sociais, em especial dos sindicatos, das associações, de explicar para a população, que é quem vai usar esse serviço, não é? Ou seja, a impressão que me dá é que as entidades sindicais, elas falam muito para si própria, para sua base social, né? Para os servidores ali, tudo isso, de que está no dia a dia. Você fala em regulação, o servidor sabe o que é regulação. Você fala em gestão, o servidor sabe o que é gestão. Mas a população, a dona Maria, o seu Joaquim, da Terra Firme, da Sacramenta, do Barreiro, não sabe o que é isso. Ele sabe que se ele se acidentar, tiver algum problema, ele tem que procurar ou a UPA ou o pronto-socorro. Este processo de privatização, vamos pegar a questão da média e a alta complexidade, explica para a população de Belém o que ela vai sofrer se esse serviço for privatizado, né? Como ele é hoje, da forma como é prestado, com todos os problemas que existem, e como é que vai ser se for privatizado. Você tem algum exemplo que possa nos dar sobre isso? Olha, o que vai acontecer é que a população ela não vai ter acesso a esses serviços. Uma parte da população vai e a outra não vai. Não dá para dizer quem vai ter e quem deixa de ter, tá? Porque, como eu disse, existe um limite. Quando uma OS assume, quando a privatização assume, ela determina. O exemplo prático, que todo mundo diz que funciona muito bem, o Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano, de fato, ele funciona muito bem, dentro do perfil dele. Só entra no Hospital Metropolitano se for conduzido pela equipe SAMU, né? Se sofreu acidente, urgência, né? Se sofreu acidente naquele momento, fratura exposta, entra, né? Se for diferente disso, se você se acidentou, se você chegar lá andando, se o teu parente te levou de alguma forma, você não vai entrar. Se tiver fratura, se ela não tiver exposta, não vai entrar. Ou seja, tem que procurar UPA, pronto-socorro. Procura a UPA, tá? Bem, e aí... E a população meio que se acostumou a esse roteiro, vamos dizer assim. Mas, assim, e por que procura tanto pronto-socorro? Os dois pronto-socorros de Belém, eles são portas abertas. Tanto ao 14 quanto o Guamá, a gente, né? Procura, gente, porque não encontra. Procura a UPA de Quaraci,
porque não encontra. Tem um exemplo muito bom. Na Augusto Montenegro inaugurou um pronto-socorro. Isso, eu ia falar sobre isso. Mas aquele pronto-socorro, ele só atende determinado perfil e uma determinada quantidade de pessoas. Quem é que administra aquele pronto-socorro? Aquele lá é uma OS? Lobo, também OS, é uma né? OS, é uma OS também, uma organização social. Aos mesmos Ou seja, moldes esse paralelo é bom, não é isso? Ou seja, os mesmos moldes que você tem no estado, Jean Bittar, Metropolitano, o Otávio Lobo, todos os hospitais regionais no estado, a gente vê todos os serviços, eles são geridos, o Hospital da Mulher, mais recente, né? São geridos por organizações sociais, né? E aí funciona muito bem se você consegue entrar, tá? Mas aí também tem um problema, Douglas. A população, ela não conhece a regulação. Não é culpa da população. É porque, deliberadamente, né, o poder público não faz questão de mostrar para a população como funciona. Ou seja, isso é a transparente, regulação né? é uma caixa preta, não existe transparência nela. Karina, é sobre isso que eu quero. Me dá um minutinho só. Nós vamos para o nosso intervalo, certo? Eu volto com este tema sobre regulação, que talvez seja um dos temas mais importantes. Portal InfoRevolução, debate, nosso podcast, uma produção independente. Queremos contar com seu apoio para a gente seguir com esse projeto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o debate InfoRevolução. No bloco anterior, a gente iniciou uma conversa sobre algo muito importante, que é a regulação. Para você que está chegando agora, hoje a nossa conversa é com a servidora pública municipal Karina Lopes, técnica em radiologia, e da Associação do Pronto-Socorro, dos Trabalhadores e Servidores do Pronto-Socorro do Guamá e do Fórum de Entidades. Karina, todo e qualquer cidadão de Belém ou do estado do Pará sempre viveu esse drama. Você, uma pessoa, um ente querido, uma pessoa se acidenta, vai para o pronto-socorro. Lá o pronto-socorro tem as suas limitações de atendimento. Precisa de um leito. Uhum. Aí muitas vezes essa família desesperada, né, porque está vendo o seu ente, precisa fazer uma cirurgia, precisa de um procedimento de urgência, urgentíssima, vamos dizer assim, entra em desespero e não sabe o que fazer. Né? Muitas das vezes, vou usar a expressão muito mais usada, né, sempre tem um QI. Ou seja, a população passa um desespero, mas sempre tem aquele que pega o telefone, liga para o vereador, liga para o assessor do deputado. E para a população em geral, aquele leito nunca existe, ou demora. E às vezes, quando chega, a pessoa já até faleceu. Né? Mas para uma minoria, existe essa situação. Ou seja, o que você falou, como se fosse uma caixa preta. Como é que vocês veem isso e qual o mecanismo de fazer com que a gente torne isso de forma mais transparente para que políticos e para que a população, de fato, possa ter acesso a um serviço que ela mantém com seus impostos e não tenha que recorrer ao vereador ou ao deputado? Nós, na saúde, vemos isso com muita revolta, francamente, tá? Por quê? Porque a regulação, ela deveria ser realmente feita com transparência, com acesso público fácil, Ou seja, inclusive, tá? Tem tecnologia hoje, né? Completamente. Tem tecnologia para tudo, Ou inclusive, aplicativo né? na internet. Tem tecnologia para tudo. Quando você fala de município, você está falando assim, eu vou para o pronto-socorro, o que eu tenho que fazer lá? Tenho que sair do estado de urgência e emergência. Por isso é que os pronto-socorros, eles não podem, não devem ter medicação via oral, tá?
as medicações têm que ser injetáveis por isso, porque elas vão atacar de imediato ali naquela questão. Venal, né? Venal ou intramuscular, então, elas têm que ser dessa forma. Saindo dali, pelo princípio da integralidade, tá? Você precisa cuidar daquela saúde até que o sujeito ele esteja plenamente recuperado, tá? Então, tem que buscar, o que ele vai precisar fazer? É um tratamento eletivo? Então, eu tenho que jogar para um sistema que mande ele para onde ele necessita, para o especialista que ele precisa, para fazer o exame que ele precisa, enfim. Aí, ele entra nesse sistema que é de regulação. O município de Belém ele tem um sistema interno, tá? E tem um sistema que é o CISREG, tá? Sistema de Regulação, CISREG. E tem um sistema que liga ele ao Estado que tem a responsabilidade de fazer a média complexidade, faz a alta, mas também faz a média, né? Deve fazer a média. Agora eu entendi, porque eu conversei com uma usuária, ela dizia, eu já recorri a um vereador, a uma amiga lá do centro comunitário que fez campanha para um vereador tal, a primeira coisa que ele pediu, qual é o CISREG? Isso, aí tem o SER, né? Que é o Sistema Estadual de Regulação. Então, são 2 sistemas de regulação. A população não tem controle sobre nenhum, não tem conhecimento sobre nenhum. E como é que os políticos têm acesso a isso? Eu vou já explicar. E é por isso que a gente tem um número que a gente chama de cartão SUS. Todo cidadão tem que ter o cartão SUS. Por que tem que ter? Porque é através do cartão SUS que diz qual é a população que eu atendo, eu mando isso para o Ministério da Saúde, é a partir daí que o município recebe aquela verba que a gente falou lá no início, né? Que há os repasses, né? Bem, como que os vereadores têm acesso a tudo isso? Vai depender do vereador. Tem vereador que tem, deputado que tem. Vai depender, não vamos generalizar, vai claro. Depender se você tem... Se é amigo do rei. É amigo do rei, né? Claro. Se tem isso, né? Agora, em Belém, e aí é preciso que a população compreenda que todas as vezes que ela recorre a um vereador, esse vereador, amigo do rei ou amiga do rei, vai conseguir fazer essa regulação. Por quê? Porque ele colocou dentro daquela unidade ou dentro daquele sistema de regulação alguém ou muitas pessoas que vão conseguir ter acesso a esse sistema. A população então ela só tem um número. É o indicado político que burla o sistema, que fura a fila. Olha, Douglas, o sistema ele funciona como funcionava há séculos atrás. Lembra da figura do capataz? Sim. Ou da capataz? Sim. Continua existindo. Se você vai numa unidade de saúde, por exemplo, e precisa, tá, ser regulado para um serviço que tem muita regulação e que tem muita necessidade, o CIR, né, que é o centro que cuida, né, das pessoas, das crianças que podem ter autismo, diagnóstico e também fazem as terapias e tudo mais, é muito procurado esse sistema. Você vai numa unidade de saúde, tá? Recentemente, uma usuária veio conversar comigo sobre isso. Olha, eu fui lá no centro de Fátima, no centro de Fátima, e meu filho está com uma indicação de ir lá para o CIR. Tu acredita que isso já tem mais de 4 meses? E quando eu fui perguntar, fui numa outra consulta com ele, com a pediatra, fui perguntar se ele tinha sido regulado, nem tinham cadastrado ele no sistema. Aí, eu voltei lá, a pessoa disse que tinha que falar com o gerente, ou com a gerente do posto, para poder autorizar que fosse. Ora, toda pessoa tem direito à saúde. Não é um gerente ou uma gerente que deve dizer quem vai entrar ou não na regulação. Né? Determinar. Aí eu fui lá, né, com a gerente, e ela disse que o sistema estava fora do ar. Mas quem controla o sistema? Quem sabe de fato se o sistema está fora ou não está fora do ar? Nos parece na saúde que só vai passar quem aquele determinado vereador ou vereadora deixar. E isso se chama sequestro da saúde. Nós vivemos em Belém um sequestro da saúde. Por que eu estive... Infelizmente. Não, então, falamos de mercantilização e agora do sequestro da saúde, que tem a ver com a regulação. Principalmente. Evidente que eu não posso deixar, não posso terminar esse programa te perguntando, por exemplo, e os servidores?
que estão em campanha salarial, que não tiveram nenhuma resposta. Aqui eu já entrevistei nesse programa a professora Silvia Letícia, que fez um diagnóstico assim impressionante sobre a situação da educação. Eu entrevistei o Jaime, né, que nos falou que há algum desmonte na assistência social. Agora estou falando com você que é da saúde, ou seja, vocês todos são dirigentes políticos, sindicais das categorias de vocês e criaram um fórum de saúde, um fórum de servidores para coordenar tudo isso. De todas as entidades. De todas as entidades, né? Isso. Qual a pergunta que eu queria te falar? Dentro desse processo de mercantilização e dentro desse processo de sequestro do que é a saúde pública, como é que vocês colocaram isso na pauta da campanha salarial e qual a resposta que a prefeitura está dando sobre isso? Como os servidores estão se organizando para enfrentar essa situação? Porque a bomba vai estourar quem está lá na ponta. Estoura com você, que é técnica de radiologia, com o técnico de enfermagem, com a enfermeira, ou seja, inclusive com o médico também, que está lá na ponta, não tem médico suficiente, ou seja, a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande. Então, como é que vocês estão se organizando, como é que vocês estão se preparando para enfrentar essa situação? Porque do jeito que está, não pode continuar. Né? Ainda mais com uma cópia agora, 30, eu acho que foi você num debate político que me falou que a prefeitura sequer tem um plano de contingência. Não tem. É uma contradição, porque olha só, o Pará vai receber 2 milhões de pessoas, segundo os dados oficiais, no Círio de Nazaré. E não é essa gritaria sobre hospedagem, sobre... e vai receber 50, 60 mil pessoas 15, 20 dias depois na COP30. E a cúpula dos povos que vai ser na UFPA. Né? Eu vi você falar de forma muito tranquila e objetiva essa questão de que sequer a Prefeitura de Belém tem um plano de contingência. Nós vamos receber gente do mundo inteiro. Ou seja, o Pará, não, eu sei que vai estar super militarizada essa situação, né? Mas como vocês, servidores, que estão lá... Porque eu não queria me estender, porque eu queria te escutar muito sobre isso, na cúpula da Amazônia. Nós ficamos sabendo que existia aqui a Prefeitura de Belém. A prefeitura do prefeito Edmilson Rodrigues, nós tivemos denúncias de servidores de que havia reserva dentro do serviço público, certo? No pronto-socorro, nos hospitais que a prefeitura administra, certo? Para quem vinha de fora. Vocês têm um plano de contingência, né? Com a demanda que tem. Então, como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês estão vendo essa situação? E como os servidores estão se organizando para tentar reverter essa situação? Porque é uma situação dramática, né? Com certeza. Olha, Douglas, nós servidores e servidoras, que prestamos o concurso público, que escolhemos ser servidores, né? Esses vereadores, próprio prefeito, são servidores e não se enxergam assim, tá? Não utilizam os serviços públicos e fazem tudo isso que a gente está vendo, né? Nós somos a última trincheira. Nós somos a última trincheira. E como última trincheira, nós temos plena consciência que o ataque que o funcionalismo sofre, inclusive nos responsabilizando, existe uma narrativa na própria Câmara, né? De dizer que servidor tem medo de OS porque aí vai ser obrigado a trabalhar. Pelo contrário, nenhuma OS deu conta, tá? Do serviço que a pandemia trouxe. O Hospital de Pronto-Socorro do Guamá virou um hospital Covid, tá? Eu trabalhei naquele hospital tanto na minha escala normal, como em escala de extensão, seja, assim como todos os nossos colegas, exatamente, para a gente dar conta, porque nenhum plano de saúde deu conta. O Hospital Adventista mesmo fechou as portas. Três dos meus parentes não conseguiram o atendimento lá, né, e teriam morrido se não tivessem utilizado o serviço público, tá? Então, nós vivemos esse momento que foi um momento pandêmico. Na verdade, sem o serviço público seria um caos, né? Exatamente. Com um presidente negacionista... Sem vacina, sem tudo isso que todo mundo já sabe, está repisada essa questão. Mas esse continua sendo o grande exemplo. O que nós vamos viver agora, tá? Já começam os grandes eventos agora em setembro. Vai ter show da Mariah Carey aqui, né? Com toda essa propaganda que o Estado vem fazendo, né? Belém vai receber grandes shows, Belém vai receber, em outubro, a maior festa religiosa
que é o Círio de Nazaré, né? Que é o Círio de Nazaré, o maior do mundo. Depois a gente vai ter COP e vai ter cúpula, tá? E ainda as festas de final de ano. O que que acontece? Muitos contatos, tá? Pessoas que vêm de fora, gente que vem de dentro de toda parte do país, de toda parte do país e do estado. Já tem um mecanismo de prevenção, Nós temos outras situações que estão interferindo já e a gente já vê lá na ponta as consequências. Por exemplo, o desmatamento que Belém vem sofrendo, ele tem tido consequências gravíssimas sobre a população, muita gente com doença respiratória. Nós temos, na assistência, eu assisti a entrevista do colega da assistência e temos conversado pelo fórum, nós temos muitos casos de tuberculose, por exemplo, entre eles. O município de Marituba tem registrado um número elevadíssimo de casos de tuberculose, ou seja, são muitos micro-organismos, né, que têm, com a devastação, saído de dentro daquele espaço, porque eles precisam ir para algum lugar. Existe ali... E o livre trânsito de pessoas, o livre trânsito, os próprios geladões têm proporcionado isso, as pessoas têm feito muito contato dentro dos geladões, né? Naquele ambiente vai ser um caos, né? Então, sabe-se lá como está. Nós temos ali o aterro sanitário de Marituba, mas também o Aurá, que todos os dias queima. Então, a população ela tem adoecido cada vez mais. E a Covid ela deixou um legado muito ruim para as pessoas. Ela afetou muito, tá, a parte de circulação respiratória e isso... E saúde mental, né? E saúde mental. Isso só tem agravado. Com todas essas aglomerações, a tendência é que aumente muito mais os casos de adoecimento. Ou seja, então, em síntese, a prefeitura não tem um plano de contingência. Não tem um plano de contingência. A população que vem para Belém tem que saber que vai estar exposta a uma situação delicadíssima. E como servidores públicos, todas as questões que eu estou expondo aqui, muitas outras, né, são muitas, a gente discute como é que vai ser isso. Nós levamos tudo isso para dentro da nossa negociação, né, com a prefeitura. É parte da pauta social da campanha salarial. Sim, exatamente. Nós não temos só uma campanha salarial, nós temos uma campanha, tá, de garantia de direitos que se dividem entre aqueles salariais e aqueles de ordem social. Sobre essa questão de ordem social, nós exigimos dentro da campanha que sejam realizados concursos públicos com imediato chamamento daqueles que forem aprovados, tá? Nós exigimos que a prefeitura, ela aparelhe os serviços como deve ser, com insumos, no caso da saúde eu estou falando, mas em todas as outras áreas, tá? Que ela coloque insumos, que ela melhore os espaços, que ela faça reparo e compras de equipamentos que nós precisamos e dinheiro tem, a gente já viu, tá? E a gente colocou 391 milhões. Sim, só da prefeitura, tá? Esse daqui é a contrapartida dos 15% de toda a arrecadação. E aí entra o Estado e aí entra também o governo federal com a sua parte, fazer essa parte. Mas assim, nós exigimos, inclusive, que fossem aumentados os números de leitos que você mencionou, né? Nós fizemos isso tanto na campanha salarial, né, que a gente costuma chamar assim, mas também exigimos isso por meio de emenda. Nós conseguimos colocar isso para o orçamento, tá? Na LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, constava o aumento do número de leitos, tá? Esses sob gestão pública, mas também na saúde complementar. Para a prefeitura, nada disso foi ouvido. A prefeitura, por meio do seu prefeito Igor Normando, que diga-se de passagem, não sabe gerir serviço público, porque se soubesse não estava entregando para as OS. Inclusive, eu acompanhei a votação não só da LOA, como também da LDO, né? Eu vi uma coisa inédita, ou seja, os vereadores tiveram a capacidade de fazer, ou seja, de autorizar. Você que está nos vendo tem que saber, que está nos assistindo, que a Câmara dos Vereadores de Belém, ao assumir, o prefeito Igor Normando assumiu, não é isso, Karina, a prefeitura, exatamente, com algo inédito, ou seja... Mês de janeiro ainda. Mês de janeiro conseguiu que 50% de
todo o dinheiro deste município ficasse à sua disposição para remanejar, para fazer o que quiser, né? Então, se não tem rua asfaltada, tem que cobrar do prefeito. Se não tem rua, se não tem insumo, se não tem gás, água oxigenada, dipirona no pronto-socorro, na UPA, na unidade básica de saúde, temos de quem cobrar, né? Então, eu tô falando isso tudo porque às vezes gera indignação, até a própria da gente que acompanha a situação política desse Estado, não só a nível nacional, mas desse Estado, porque eu fico imaginando a situação dos servidores públicos nessa situação. Douglas, fica tranquilo. A indignação é uma questão que só quem não se indigna é quem se omite a uma situação dessas, tá? Por quê? O prefeito ele pode remanejar até 50%. Além disso, dessa benesse, também os vereadores disseram para ele assim, olha, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ele faz tudo conforme ele quer. Na reforma administrativa. Na reforma administrativa. Que é um tema que nós vamos ter que abordar então, em outra situação. Em outra situação, justamente. Sim. A reforma administrativa, até recomendo que você faça um podcast de reforma administrativa. Sim. Tá? Então, ele pode fazer isso, mas ele não faz. Não faz, ou porque não tenha competência para fazer, ou porque não queira. Sobre a questão das UPAs, por exemplo, esse dinheiro que está sendo pago para contratar esse tipo de serviço ineficaz, tá? Digo que é ineficaz porque eu vejo isso, tá? Esse dinheiro é muito, a população não faz ideia de quanto dinheiro uma UPA dessas que é repassado leva, do município tá? para a iniciativa É repassado privada. E não tem como a população conseguir fazer isso por causa dessa falta de transparência também. Mas veja, quando esse dinheiro poderia servir para para equipar tudo isso e também para respeitar os trabalhadores. Na saúde, quem não sabe ainda, a base salarial de um trabalhador da saúde, seja aquele que é o maqueiro, seja aquele que é médico, é R$ 1.044. Essa é a nossa base salarial. Um salário mínimo. Não é nem um salário mínimo, tá? Não é nem um salário mínimo. Aí tem adicional de escolaridade, aí tem o triênio, como eu disse, muitos de nós somos já, né, muito tempo aí no serviço, mas significa que realmente existe por parte desta prefeitura, primeiro, uma tentativa de impedir que os trabalhadores possam contar essa história. E de outras formas também. Quando eles nos colocam para trabalhar na forma que a gente trabalha um bocado, apesar de ter vereador dizendo que o contrário, quem usa o serviço sabe que o vereador ainda não foi lá. Eu até convido ele para utilizar os serviços públicos, principalmente o pronto-socorro do Guamá. Eu faço questão de fazer os exames dele se ele precisar. Tá? Não, isso é uma coisa tu pode ter certeza, que nós vamos atrás ver qual o vereador que senta com a gente para debater isso aqui, porque é importante ter esse contraponto. Tá. Karina, eu queria te pedir 1000 desculpas, infelizmente nós estamos em cima do laço, ou seja, o tempo nosso, não é? Nós temos como tradição aqui no nosso programa, dar um minuto, você pode falar para aquela câmera ali, 1 minuto, para você falar com a população, com os servidores públicos. Fique à vontade. Qual é a sua mensagem para a população, para a sua categoria, nessa situação toda que está a saúde do município de Belém do Estado do Pará? Bom, eu vou começar pela nossa categoria da saúde. Bem, eu quero dizer para os colegas e para as colegas que nós, quando escolhemos sermos servidores públicos, nós decidimos que nós iríamos defender primeiramente o direito do nosso povo. Então, nós não podemos nos omitir. Precisamos conversar com a população, precisamos fazer com que ela saiba o que está acontecendo em Belém. Não existe falta de dinheiro, existe má versação do erário público, existe falta de gestão. E para a população nós precisamos dizer, não se deixe enganar por falsas propagandas. A política de pão e circo que a gente tem visto por parte da Prefeitura de Belém, copiando o que já se vê no Estado, é mentira. Se fechar o pronto-socorro da 14, quem vai sofrer somos todos nós, população. Todos nós, você e eu também, tá? E, por um outro lado, se a gente permitir que o dinheiro, que é muito, ele vá para a iniciativa privada,
aí estamos realmente entregando todos os nossos direitos nas mãos de quem não respeita a população. Fechar o pronto-socorro da 14, entregar as UPAs, DAICO e DASAC, para a iniciativa privada é desrespeitar o direito da população de Belém, e a população de Belém merece muito mais. Então, servidores e população, nós somos a mesma cadeia de pessoas. Nós precisamos lutar juntos. Então, é isso que eu peço, a unidade da população com o serviço público. Ok, chegamos ao final do nosso debate. Já deixo o convite para a Karina para ela vir uma outra oportunidade para tratar de temas que evidentemente ficaram pendentes. Né? Nosso portal é um portal independente, necessita do seu apoio, né, dos movimentos sociais, dos ativistas. Até semana que vem.